Terça-feira agitada, o campeonato estadual mal começou e as polêmicas e troca de comando em alguns times. E tem time da capital que já trocou de treinador e eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de, depois de algum tempo, conversar com Paulo Rezende, campeão como jogador, última passagem como treinador pelo Naviraense, vice-campeão em 2010, perdeu a decisão para o Comercial. Paulinho, prazer falar com você. Futebol na Canela e Sete Sport MS. Obrigado por nos receber nessa noite de terça-feira na sua casa. Primeiramente, satisfação falar com você, Thiago. Amigo da gente aí de longa data. A gente continua ainda mexendo com futebol. Não se afastamos não, logicamente um pouquinho longe do futebol profissional. A paixão da gente é trabalhar no profissional, mas a gente continua trabalhando dentro do futebol, que é uma coisa gostosa, a gente gosta de fazer. E acompanhando o campeonato estadual, a gente acompanha assim também, a gente tem amigos que trabalham no campeonato, inclusive vocês da imprensa, e é uma satisfação estar recebendo você aqui e batendo um papo. Paulinho, você teve o convite ano passado, principalmente do Operário, né? O Operário na situação que se encontrava e teve até alguns jogos que você foi nas Moreninhas, ajudou lá o Magriça, né? O Marco Antônio. Como que fica esse sentimento, esse coração operariano, hein, Paulinho? Situação difícil, o Operário nem para a segunda divisão vai disputar esse ano. Você disse tudo, é uma situação dificílima. A gente gosta daquele clube, tem um carinho enorme pela essa torcida, pela tradição que envolve esse clube. E infelizmente a gente vê a situação que o Operário chegou. Então o que a gente tem que procurar fazer é dar boas ideias, procurar ajudar no que for possível. Fui procurado ano passado, mas no momento também não poderia trabalhar, eu tinha meus compromissos. Ajudei lá mais como um torcedor, a gente foi para procurar ajudar para a equipe não cair. Mas o futebol tudo é planejamento hoje, né? Você tem que ter um planejamento de tudo. E o Operário, felizmente, há alguns anos não vem fazendo um planejamento correto. Felizmente as coisas acontecem dentro do campo com uma equipe de tradição que não merece passar por isso. Nós sabemos disso aí, mas o futebol pune. E ele pune doído. Então a gente, felizmente, tem que conviver com a equipe de tradição, vendo ela sem disputar um campeonato oficial, que é um campeonato dos profissionais. E a gente vai procurar, eu acho que ajudar da melhor maneira possível, conversando com os amigos, tentando encontrar caminhos que a gente possa ajudar esse Operário. Paulinho, a gente sabe da sua história como jogador e o futebol na Canela, graças a Deus, não tem compromisso com ninguém, doa quem doer, a gente tem opinião bem firme em cima de todos os assuntos. Quando alguém acerta, a gente elogia, quando alguém erra, a gente critica. Eu quero saber de você, com toda sinceridade, para o amigo internauta, para o torcedor comercialino principalmente. Você começou um trabalho no comercial, e a gente sabe que durante a sua carreira você passou em vários locais e tomou muito cano, tomou muito prejuízo. E a gente sabe, pelo seu caráter, pela sua pessoa, que você não colocou ninguém no pau. Por que o Paulo Rezende colocou o Esporte Clube Comercial na justiça? É uma boa pergunta. É uma pergunta que fazia tempo que até eu queria dar uma resposta, Thiago. Comercial, eu nasci e criei dentro do comercial. Eu devo muita coisa ao Esporte Clube Comercial. Tenho uma consideração muito grande pelaquela equipe. É uma equipe que me lançou no futebol profissional. Eu comecei menino lá, ganhei 3 títulos como atleta profissional lá dentro. Tive a oportunidade de ser dada para mim uma oportunidade boa como treinador de futebol, numa época muito difícil, um momento difícil que o comercial passava. Uma tradição grande, idêntica ao Operário, mas eu passei um momento difícil lá, todos nós passamos. É um momento que nós não tínhamos uma condição financeira favorável, não tínhamos uma estrutura que envolve o comercial, o nome do comercial não merecia aquela estrutura, mas nós trabalhamos mesmo assim, conseguimos classificar uma equipe para a segunda fase, nós sabíamos a dificuldade que nós enfrentávamos naquele momento. Eu tinha que procurar jogadores até na área como amadores, para procurar formar equipes profissionais, jogadores ainda que não estavam prontos, com um teto salarial baixo, para que a gente pudesse formar uma equipe profissional para competir. Conseguimos fazer isso aí. Eu sabia da condição da diretoria também, nós não tínhamos mesmo uma grande força, o Carlos Alberto no momento mesmo não tinha, tanto ele como o Fernando Doldan, a gente não reunia condições financeiras para tocar aquela equipe. E eles me deram oportunidade no momento que tinha que ser dada. O comercial foi dado naquele momento para mim da maneira que estava no clube. Eu aceitei aquele desafio, por também ser uma pessoa que nasceu dentro do comercial. Nasci e me criei lá dentro, tenho um carinho enorme pelo comercial, devo muita coisa ao comercial. Só que no momento, quando acabou o campeonato estadual, eu procurei, fiquei dentro da minha casa. Logicamente, quando o campeonato estadual termina, o futebol profissional para aqui e você tem que procurar viver. E eu sou uma pessoa dentro do futebol profissional, sou nascido e criado ali.
Então eu tive muitos e muitos problemas. Eu acho que dentro daquele ano, foi um ano difícil para mim. E eu procurava para a diretoria do comercial, para a gente conversar, ia ao presidente para tentar bater um papo. No momento quando eu saí da equipe, que eu tive um momento que nós perdemos em casa para o Naviraense, e naquele momento teve a troca de treinador, que é normal no futebol, isso também é normal, encaro como normal isso aí, entendeu? Eles acharam por bem naquele momento achar que o treinador poderia ser trocado. Eu encarei, logicamente que você não espera, entendeu? Pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, pela pouca estrutura que nós tínhamos, mas normal, saí normal, de cabeça erguida pela porta da frente. Tive um papo muito bom com o presidente do clube, que o Carlos Alberto me recebeu bem lá no momento, e expliquei a minha situação para ele, que eu só queria aquilo que era o meu direito, que eu queria sair pela porta da frente, como sempre eu entrei, queria sair. E ele me garantiu, a palavra dele, garantiu que não, você pode ficar tranquilo, que o que foi acordado com você vai ser cumprido, você fica tranquilo isso aí. E as coisas não aconteceram dessa maneira, Thiago. Não foi dessa maneira. Eu tenho o meu caráter, não mexo com mentira. Tanto é que onde eu trabalhei profissionalmente dentro desse futebol aqui, eu sempre joguei com lisura. Às vezes foi até incompreendido em algum momento pelo meu jeito de ser, pelo meu caráter. Jogava com a verdade, às vezes um pouquinho estupinho curto, entendeu? Às vezes não era bem entendido, mas eu brigava pela equipe, que eu estava sempre vestindo a camisa, sempre briguei por isso. E naquele momento eu acreditei por ser uma pessoa que comprou uma briga comigo, Carlos Alberto. Carlos Alberto de Assis, ele teve um momento difícil meu, que ele foi lá e me defendeu perante a federação. Era para mim pegar quase 2 anos de suspensão. Quem me brigou por mim foi Carlos Alberto de Assis. Então eu sou muito correto em falar as coisas quando são verdades. Não só ele, como a diretoria do comercial. Mas passando aquele momento, quando terminou o campeonato e eu fui despedido do clube, eu fui acertar o meu acordo. Infelizmente eu não fui aí bem recebido. Eu iria ao clube, chegava lá de manhã, não recebia, voltava para minha casa, retornava a pé, voltava depois no outro dia de novo, iria lá, sabia que o clube atletas estavam recebendo salário, entendeu? E o pessoal membro da minha comissão que trabalhou comigo, nós íamos lá e não éramos mais recebidos. Nós tínhamos mais condições de ter um diálogo, então eu não consegui receber isso aí. Eu precisando, porque eu estava com a minha família dentro da minha casa, eu sou um cara formado dentro do futebol, então chegou no momento que a coisa começou a ficar difícil. E o nosso futebol, nós sabemos disso, convive muito tempo, porque você vive 3, 4 meses, acaba o campeonato estadual, você precisa tocar a sua vida. Infelizmente, naquele momento, o comercial não tinha mais condição de me pagar o que me devia, mas poderia me receber melhor. Poderia ter tido uma conversa comigo e falar, fica tranquilo que o seu acordo vai ser cumprido. Não foi dessa maneira. Tive que tomar meus meios, procurei até a última instância, entendeu? A diretoria sabe disso, entendeu? Chegou no último momento que não teve condição. Eu tive que procurar a justiça e procurei dentro da justiça receber só aquilo que me deviam. Porque se eu quisesse acordar e tentar receber a mais do que eu tinha direito, eu poderia ter recebido muito mais. Mas não, eu quis só aquilo que foi acordado. Tanto é que eu fiz acordo com o comercial. Não bateu o martelo comercial. Chegou aí na justiça, só que eu fiz acordo só para receber aquilo que me devia. E que pensam que é muita coisa simples e muito humilde para o futebol. Entendeu? Foi uma coisa que me magoou bastante. O único clube que foi na justiça foi o Esporte Clube Comercial. Mas não foi o Paulinho em si chegar e falar, eu quero pôr o Esporte Clube Comercial, muito longe disso. Devo muito ao comercial demais, entendeu? Tive esse tempo atrás passando na frente da Vila Olímpica, hoje é o Comper lá. Cheguei até a me emocionar no momento que eu parei sozinho o meu carro, desci, fiquei olhando. Ali eu passei vidas ali dentro, eu nasci, criei ali, morava com 14 para 15 anos dentro de uma república de madeira, entendeu? Fui criado ali, ganhei títulos juvenil, júnior, foi lançado por seu Francisco Gonçalves, que me lançou. Foi Mauro Belarmino, foi meu treinador. Fui campeão em 87, 93, 94, entendeu? Tive uma história lá dentro. Fui treinador do Esporte Clube Comercial. E isso aí conta. Isso conta muito, entendeu? Então foi difícil chegar a esse momento. Às vezes eu estou me alongando um pouquinho, mas estou dizendo o que aconteceu a história. Entendeu? Então para chegar nesse momento foi uma coisa muito difícil para mim. E eu não fui compreendido. O atleta Paulo Rezende não foi compreendido. Só que eu só quis aquilo que era o meu direito e o meu dever. A saída ou não de treinador, normal. Entendeu? Tenho um carinho pelo comercial, normal. Normal, porque aquela camisa vermelha e branca significou muito para mim. Mas tranquilo, segue a minha vida, sou consciente e livre dos meus atos. Paulinho, numa oportunidade, tanto de entrevistar o Carlos Alberto na Rádio Cultura, como você em outra oportunidade, até na semana da final de 2010, não sei se você lembra, a gente conversando lá em Naviraí, ele disse que enquanto ele presidente,
você não retornaria. E você, Paulinho, enquanto ele presidente, retornaria ao comercial? Eu sou uma pessoa do futebol. Eu não tenho mágoas no meu coração. O pessoa que trabalha dentro do futebol e ele é do futebol e vive do futebol, o Carlos Alberto de Assis não vive do futebol. O Carlos Alberto de Assis é um presidente. Ele é um bom presidente para o clube. O Carlos Alberto de Assis é um bom presidente para o clube. Só que acontece o seguinte, ele não vive do futebol. Ele tem a vida paralela ao futebol. Ele comanda uma grande equipe, uma equipe de tradição. Eu, Paulo Rezende, vivo do futebol. Eu sobrevivo do futebol, eu sobrevivo do esporte há muitos anos. Então, quem sobrevive do esporte não tem que carregar mágoa. Eu não carrego mágoa no meu coração, eu não sou magoado, entendeu? Eu não sou magoado, eu busco aquilo que é direito, porque eu sou um profissional, entendeu? Então, eu não tenho mágoa de retornar ao comercial com o Carlos Alberto, seja lá com quem for. Eu não tenho mágoa nenhuma de um dia retornar ao comercial, trabalhar dentro do comercial, um clube que eu nasci e foi criado. Não importa se o presidente é esse ou aquele, entendeu? Se ele não me quer no clube, tudo bem, o meu carinho pelo comercial vai estar sempre guardado lá.